Graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida. Mas afinal, será que é o Espírito Santo? Será que o Espírito de Deus traz confusão? Será que o Espírito Santo traz discórdia? Quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, o que é que realmente o Espírito Santo faz? Nós temos dons, temos talentos. Nós dissemos que são dons, talentos do Espírito Santo, tudo bem. Mas como é que esses dons têm se manifestado? Qual é a finalidade desses dons? Qual é a finalidade desses talentos? O que é que esses dons nos demonstram? O que é que o Espírito Santo opera em nós? O que é que ele testemunha em nós? Porque nós agora vimos homens, mulheres cheios do Espírito Santo, mas que apenas trazem problemas, apenas trazem confusões. Pregações que não têm nada a ver com Deus, mas dizem ser cheios do Espírito Santo. O Senhor revelou-me esta pregação. O Espírito Santo está a falar comigo. O Espírito Santo mostrou-me que o seu marido é bruxo, que o seu filho é bruxo. Muitos familiares estão separando. Muitos lares estão a ser destruídos. Por causa desse espírito que dizem ser Espírito Santo. Muitas vidas foram destruídas. Muitos inocentes foram acusados de bruxaria e de outras coisas mais. Por causa desse espírito que dizem ser Espírito Santo. Muitos dos filhos de Deus foram separados por causa desse espírito que dizem ser Espírito Santo. Que dom, que espírito é esse que te anima? Que espírito é esse que separa? Que espírito é esse que só fala de bruxaria? Que espírito é esse que só revela bruxos? Que espírito é esse que só condena? Que espírito é esse que só destrói? Será que é realmente o Espírito Santo? Vamos lá ver o que o Espírito Santo faz. Livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2. Eu sei que a história é longa. O capítulo é comprido. Mas nós vamos ler paulatinamente. Vamos falando paulatinamente. Apesar que não iremos ler todos os versículos. Mas aponte Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Porque é daí onde começou o Espírito Santo a se falar. É daí onde o Espírito Santo desceu para habitar nos homens. É daí onde as obras do Espírito Santo foram manifestas nos homens. É daí onde os homens foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Vamos começar do versículo 1 a 4. Leia comigo a palavra de Deus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por ele línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Amém? O Espírito Santo desceu sobre eles. O Espírito Santo encheu-se onde eles estavam. O Espírito Santo repartiu a cada um a graça, o dom. E cada um falava como o Espírito Santo orientava. Cada um falava como o Espírito Santo guiava. Cada um falava como o Espírito Santo concedia. Amém? Eles não foram cheios de outra coisa, não, mas do Espírito Santo. Eles não falavam o que eles próprios queriam falar, não. Mas falavam o que o Espírito Santo lhes concedia para falar. Você que é uma mulher cheia de Espírito. Você que é um homem cheio do Espírito Santo. Será que você fala o que o Espírito Santo te concede? Será que você age como o Espírito Santo te guia? Será que você opera como o Espírito Santo te impulsiona? Será que podemos afirmar que é o Espírito Santo que opera em ti? Será?
Porque a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito e falavam como o Espírito Santo concedia a cada um deles. Ouça no versículo 11. Cretenses e árabes, todos os que ouvido nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Amém. O povo ficou maravilhado. Perdão. O povo ficou maravilhado, pasmado com aquilo que eles viram, porque eles disseram que eles falavam nas suas línguas. Todos compreendiam o que eles falavam e todos falavam da grandeza de Deus. Amém? O Espírito Santo desceu para falar da grandeza de Deus. O Espírito Santo encheu-lhes para falarem da grandeza de Deus. Eles não falavam de outra coisa. Não falavam de suas vidas. Não encontravam bruços. Estavam no meio de muita gente, mas eles não acusavam bruços. Não falavam que o Eterno me revelou que teu marido, a tua mulher, isso não. Mas eles falavam da grandeza de Deus. Amém? O Espírito Santo, quando desce na vida de alguém, o Espírito Santo, quando enche alguém de dom, quando enche alguém de talentos, aqueles dons, aqueles talentos servem para a grandeza de Deus. Servem para testificar a grandeza de Deus. Servem para falar da grandeza de Deus. Mas hoje é o contrário. Temos visto nas igrejas a serem separadas, destruídas, por causa de um dom. Dom de profecia, dom de revelação. Deus revelou-me, Deus falou-me. Será que Deus quer que o seu povo se separe? Será que separar o povo de Deus é a grandeza dele? Os dons que há em nós, as graças, os talentos, precisam ser para a grandeza de Deus. Amém? Precisam ser para testemunhar a grandeza de Deus. E não para destruir. Não para separar. Não para colocar dúvida. Não para colocar incredulidade. Oh, glória a Jesus. É para a grandeza de Deus. O Espírito Santo desceu sobre eles, encheu-lhes, levantaram, profetizaram, falaram das grandezas de Deus. Falaram das grandezas de Deus. Ouça. Versículo 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esses judeus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória. Amém. A grandeza que eles testificaram não é outra coisa. Eles estavam movidos do Espírito Santo, estavam cheios do Espírito Santo e falaram apenas da pessoa de Jesus. Falaram apenas de Cristo. Mostraram Cristo ao povo. Mostraram Jesus ao povo. Mostraram das obras de Deus. Falaram das obras de Cristo. Amado, o povo ouviu esta mensagem. Ficaram entristecidos e preocupados. Perguntaram: o que iremos de fazer? Pedro disse: arrependei-vos. Sereis batizados em nome de Jesus Cristo para receberes o dom do Espírito Santo. Amém. Aleluia. O Espírito Santo, quando entra na vida de alguém, vem para testemunhar a grandeza de Jesus. Vem para testificar a pessoa de Jesus. E quando a pessoa de Jesus é testificada, quando Jesus é pronunciado, quando Jesus é proferido nas nossas mensagens, quando nós só falamos de Jesus,
os corações são tocados, as pessoas convertem-se, as pessoas arrependem-se de verdade, porque Jesus é Ele que sonda as entranhas, é Ele que toca o mais profundo do homem. Por isso que nas nossas igrejas estamos cheios de incrédulos, crentes incrédulos, cristãos incrédulos, não convertidos. Oramos, ofertamos, servimos, mas não somos convertidos de verdade. Por quê? Porque no meio de nós não se fala da grandeza de Deus. No meio de nós não se fala de Jesus, não se apresenta Jesus. Estamos cheios de pregações. Ai, Deus vai te abençoar, Deus vai te encher de bênçãos, Deus vai te levar muito longe. Pregações de condenação. Condenarmos as pessoas. Ai, esse teu pecado não tem perdão. Ai, você vai para o inferno. Você. Ai, oferte. Deus disse, dê a sua obra. Oh, amado, estamos cheios dessas pregações. Nós nos esquecemos do que realmente importa. Nós não mostramos Jesus, nós não falamos do arrependimento, esquecemos-nos da mensagem do arrependimento, a mensagem do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Oh, Jesus! Jesus não é visto nas nossas pregações, nas nossas mensagens, nas nossas profecias. São apenas profecias de separar, de condenar, de bênção. Que tipo de Espírito Santo é esse? O Espírito Santo, quando encheu sobre os apóstolos, eles levantaram, falaram da grandeza de Deus, falaram de Jesus e o povo arrependeu-se de verdade. A Bíblia diz mais de 3.000 homens naquele dia foram batizados, arrependeram-se, converteram-se e decidiram entregar a sua vida a Deus. Nós não somos salvos nas nossas igrejas. Nós não nos arrependemos de verdade. Não somos convertidos. Lobos debaixo da pele de cordeiro. Estamos na igreja como santos. Quando saímos, a nossa vida é diferente. Porque nós não recebemos Jesus. E se nós não recebemos Jesus, é porque não nos falaram dele. Não nos falaram da grandeza dele. E se o Espírito Santo está em nós, nós falaremos apenas de Jesus. Amém? Testificaremos a sua grandeza. O Espírito Santo desceu, encheu-lhes e falaram da grandeza de Deus. E tu e eu, que dissemos ser cheios do Espírito Santo, será que falamos da grandeza de Deus? Será que falamos de Jesus? Será? Compreenda que o dom que está em ti não é para trazer desordem, não é para trazer discórdia. Não é para falar de você. Não é para falar da sua vida. Não é para buscar a sua fama, não. Mas para falar de Jesus. Da grandeza de Deus. Que é Jesus. Amém? Amém? O Espírito Santo, ele vem encher-nos para falarmos das grandezas de Deus. Os teus talentos, os teus dons devem ser para a grandeza de Deus. Não para condenar, não para julgar, não para falar eu vi daqui, vi daí, bruxo daí, pecado daqui, pecado daí. Não! Bênção daqui, bênção daí. Não! É falar de Jesus, falar da sua grandeza, falar do seu amor e da sua misericórdia. É isso que Deus quer, é isso que o Espírito Santo faz. Amém? E quando nós falamos realmente de Jesus, pessoas são convertidas. Corações são convertidos. Corações são tocados. Vidas são transformadas. Vidas são mudadas. Porque Jesus converte os corações. Jesus transforma vidas. Amém? Mude.
a sua mentalidade. Deixe que o Espírito Santo te guie, porque eles deixaram. A Bíblia diz que eles falavam, cada um como o Espírito Santo os concedia que falassem. Então deixe que o Espírito Santo opere em ti, ok? Deixe-se levar por ele. Este dom, esta graça, deixe que ele opere. Que ele fale. Ok? Não por fama, não pelo dinheiro, não pelo sucesso, mas é para a grandeza de Deus. O Espírito Santo desceu para falar de Deus, para falar das grandezas de Deus. O Espírito Santo está em ti para tu levantares e falares das grandezas de Deus. Então pare de enganar o povo de Deus. Pare de se enganar. Pare de extorquir pessoas mentindo que é o Espírito Santo que te enviou, o Espírito Santo que te revelou, o Espírito Santo que te mandou. Pare. Fale da grandeza de Deus, ok? Fale de Jesus. Fale de Jesus. Do amor de Deus, da misericórdia de Deus. É a grandeza. O Espírito testifica ao Pai. O Espírito testifica ao Filho. Não a sua fama. Não os teus talentos, não as tuas habilidades, mas a grandeza de Deus. Que o Espírito Santo opere realmente na sua vida. Que o Espírito Santo mova-te em ti. Mova-se. Que os dons, os talentos do Espírito Santo que estão em ti sejam realmente para a grandeza de Deus e não para a destruição do povo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.